Salve, salve, galerinha! Estamos aqui para mais uma aula de História e o tema dessas aulas será feudalismo. O feudalismo aconteceu durante um período chamado Idade Média. E da onde surgiu essa expressão? Os renascentistas, os artistas, pensadores, filósofos que vieram depois do feudalismo, depois da Idade Média, chamavam esse período de período das trevas, porque eles consideravam que a falta da racionalidade, do uso da razão, da ciência, era um período marcado pelas trevas. Então, esse período entre a Antiguidade Clássica, Grécia e Roma Antiga, e o Renascimento, eles chamam de Idade Média, a idade que está entre uma e outra. A Idade Média ela começa por volta do século III, quando o Império Romano ele sofre de uma grande crise expansionista. O que aconteceu? Durante séculos, o Império Romano ele vivia da arte da guerra. Ele foi se expandindo por toda a Europa. Então, conforme eles iam conquistando novos territórios, eles estabeleciam novos impostos, fortaleciam o exército, que possibilitava mais invasões, eles cobravam impostos, eles faziam escravos, então eles viviam da arte da dominação. No século III, esse império está tão expandido e fica tão difícil ele ser administrado que ele começa a entrar em crise. Por quê? Eles não têm mais para onde se expandir. Ou seja, eles diminuem a arrecadação de impostos, eles diminuem os números de escravos. Então, o império ele começa a ter falta de dinheiro. E sem esse dinheiro, eles deixam de poder investir ou de continuar com a grande máquina que era o seu exército. Sem um exército forte, eles não tinham mais como se proteger de outros povos. Então, aos poucos, esse enfraquecimento do exército, o alto número de corrupção no governo, as dificuldades que vão sendo enfrentadas por um império tão grande, leva ao seu esfacelamento. O que quer dizer isso? Outros povos, que a gente chama de povos bárbaros, eles vão começar a invadir o Império Romano e vão começar a acabar com esse grande império. O importante entender aqui é que povos bárbaros, como eles chamavam, bárbaro era todo o povo que não era romano. Então, se você não era romano, você era chamado de bárbaro. E nessas invasões, eles eram tão violentos, as guerras elas eram tão sanguinárias, que o termo bárbaro passou a ser usado como é usado até hoje, quando você quer definir alguma coisa que é muito violenta, que foge dos padrões normais. O medo das invasões bárbaras levava a população romana a sair das cidades e ir para o campo. É um processo que a gente chama de ruralização. E conforme as cidades elas começam a ser desestruturadas, o governo começa a ser fragmentado, surgindo uma nova forma de governo, uma nova forma de organização política, econômica e social, que a gente chama de feudalismo, onde as populações começam a se concentrar mais no campo do que nas cidades. E esse novo sistema político, econômico e social, chamado feudalismo, possui algumas características que são muito fortes em toda a Europa. Primeiro, a sua produção ela era focada, ela era baseada na subsistência. O que quer dizer isso? As pessoas viviam nos feudos e vão produzir basicamente aquilo que eles precisam para sobreviver. Outra questão importante, o poder ele passa a ser fragmentado. Não existe mais um rei controlando grandes territórios. Cada senhor feudal, dentro do seu feudo, ele tem esse poder. Então o poder ele passa a ser descentralizado. Existem vários senhores com o seu poder dentro do seu feudo. Além disso, as relações dentro do feudo, elas eram servis. Não existiam quase mais escravidão. Existiam senhores, e seus camponeses e outras pessoas que viviam no feudo. Um outro ponto que a gente não pode ignorar é a questão religiosa. O Império Romano ele se transformou em cristão, com a conversão em massa da população. Então, todas essas regiões europeias, mesmo com a sua fragmentação, elas continuam exercendo o cristianismo, que ele foi a grande religião durante muito tempo na Europa, a principal. E isso vai marcar o crescimento de uma grande força política, econômica e social também
por todo o feudalismo, que foi a Igreja Católica. E o que marcou essa grande fragmentação política dos feudos? Como o rei ou os reis das regiões europeias, eles não tinham mais um exército forte para garantir a segurança de toda a população, os que a gente chama de suceranos, eles começam a doar terras para os seus vassalos, que geralmente eram pessoas nobres. Então eles estabeleciam uma relação de fidelidade, onde eles juravam um ser fiel ao outro caso houvesse a necessidade. Então existia ainda um sucerano, que era dono das terras, mas como ele não tinha mais como dar conta da segurança e da proteção de todas essas terras, ele vai dividindo em vários feudos, e em cada feudo fica um senhor feudal, que seria seu vassalo. Geralmente eles pagavam alguns impostos e forneciam cavaleiros, uma série de relações pessoais entre eles. Então, em cada feudo existia um senhor feudal que estabelecia com os seus trabalhadores também outros laços de relação, que a gente chama de relação servil. Então, existiam vários feudos na Europa e cada feudo tinha um senhor feudal. Por isso que quando a gente vê seriado, vê filme, a gente vê uma série de castelos espalhados pela Europa. Porque esses senhores feudais, quando eles construíam seus feudos, eles moravam nesses castelos. Então, cada castelo era a morada desse senhor e em volta, ou próximo, era onde tinham as plantações, onde tinham as cidades, onde tinham os moinhos, toda a estrutura para a existência de um feudo. O feudalismo foi um grande sistema político, econômico e social que ocorreu na Europa durante muitos séculos. Então, nos próximos vídeos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre como era a vida no feudo, como eram as relações servis, como era a religião, mas isso fica para os próximos vídeos. Até a próxima, galerinha!